Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Tá, as eleições passaram, as brigas aconteceram, pessoas se xingaram, amigos se mataram, filhos assassinaram pais, pais rejeitaram filhos e estamos aí, né? Ué, 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 BR, BR. Ao longo dessa campanha política, que tá pra entrar pra história aí como a mais baixa, traiçoeira, chute no saco e mordida na orelha da história, um fenômeno em particular aconteceu que demonstrou uma coisa muito importante pra mim, e é sobre essa coisa que eu quero falar. Nós somos todos idiotas. Tá, antes de eu ir pra frente com esse assunto, já imaginando a carinha feia de vocês aí do outro lado, eu quero deixar uma coisa bem clara pra ninguém ficar me xingando, pelo menos com respeito a isso especificamente, tá? Esse não é um vídeo sobre política, beleza? Ou seja, eu não tô nem aí se você votou na Dilma ou no Aécio, ao menos pra esse vídeo não é importante. Eu vou tocar no assunto política, na verdade, ao longo do vídeo, somente pra poder dizer pra vocês algo que aconteceu aí ao longo dessas eleições, que eu notava como um fator grave na nossa sociedade, que acontecia com frequência na esfera religiosa. Eu achava que era só na esfera religiosa, mas com essas eleições acontecendo, eu vi que na verdade isso daí espalha para outros lados também. Ou seja, essas eleições serviram para mostrar que eu estava errado com relação a isso, pelo menos a priori, e o que é pior, essa coisa é bem mais grave do que eu imaginava. Presta atenção, já faz muito tempo que eu tenho um perfil religioso ativo na internet e também fora dela. Já tem mais de 8 anos que o Artfolk está no ar. Nesse período, ao longo desse tempo todo, eu venho colocando textos praticamente diariamente lá no Artfolk, demonstrando a minha opinião e defendendo alguns pontos de vista que, por mais libertadores que eles sejam e por mais baseados em argumentos que eles possam estar, ainda são somente pontos de vista. Durante a era Orkut, tipo 1300 anos atrás, eu comecei a perceber que existiam alguns problemas quando a gente começava a falar especificamente de Umbanda, naqueles grupinhos que a galera montava lá. Sempre tinha uma galera que era extremamente incoerente e principalmente vazia na sua argumentação dentro daquelas histórias que eles estavam contando. E geralmente essas pessoas que eram incoerentes eram as primeiras que partiam para ofensa, ou até ameaça em nome da proteção dessa teoria que eles estavam tentando passar. Na verdade, nesse quesito seria muito mais fácil algum dos dois lados simplesmente deixar o assunto morrer, sabe? Naquele velho estilo, eu com a minha opinião, você com a sua, e pá, acabou aí. Mas não era o que acontecia. Sempre tinha alguém querendo provar um ponto de vista baseado, muitas vezes, ou na experiência própria, ou em nada. Até porque, argumentativamente falando, experiência própria, depoimento e nada é meio que a mesma coisa, né? Alguns anos se passaram até que as pessoas começaram a finalmente entender que o fato de falar, por exemplo, um nome diferente não queria dizer necessariamente que essa pessoa estava errada. Muitas vezes elas estavam falando exatamente a mesma coisa, só que usavam uma nomenclatura diferente. Tá, beleza. Aí as pessoas começaram a migrar e por algum motivo essas pessoas religiosas das quais eu estou falando começaram a vestir uma carapuça, digamos assim, de pessoas do bem, caridosas, pacientes e tal. Eu acho que você já percebeu, mas só para deixar a coisa mais clara, quando eu falo religiosos, eu estou obviamente colocando todo mundo no mesmo saco, inclusive a mim mesmo, tá? Eu sei que isso está errado, eu estou generalizando um negócio que não deveria ser generalizado. Mas eu espero que você entenda que eu não consigo falar de todo mundo individualmente, então, né, é o jeito que dá pra gente comentar aqui num vídeo curto desse. Enfim, essas pessoas vestiam essas carapuças aí de pessoas caridosas e pacientes, até que alguém aparecia, muitas vezes sem a menor pretensão, e falava alguma coisa que ia de encontro ao que ele pregava. Tipo, eu lembro uma vez em particular que eu escrevi um texto, tem um tempo já, escrevi um texto a respeito de uma linha particular da Umbanda, que eu sei que não é comum e que vai, na verdade, ainda contra o que pensa e protege um certo grupo de pessoas mais tradicionalistas dentro dessa religião. Eu falei sobre o que a gente chama de linha das boiadeiras. Eu coloquei espíritos femininos nessa linha tradicionalmente defendida como espíritos somente de pertencente
de espíritos masculinos aí. Bom, no texto naquela ocasião, eu não falei que ninguém tinha que seguir à risca o que eu estava dizendo ali, o que eu estava sugerindo, na verdade o que eu estava questionando naquele momento. Até porque eu não tenho forma nenhuma de comprovar que isso é verdade sob algum parâmetro científico. A gente está falando de religião, né? Não dá para eu puxar nada científico para comprovar isso. Mas eu conheço de fato pessoas que trabalham há mais de 40 anos com boiadeiras. Isso é mais tempo do que eu tenho de vida. E nesse caso, da mesma forma que eu não consigo provar que eu estou certo, eu também não consigo provar que eu estou errado, que essa teoria está errada, que não existem boiadeiras, e também não consigo provar que existem boiadeiras. Mas eu posso levantar uma possibilidade. E foi exatamente o que eu fiz no texto. No fundo, a publicação desse texto, a repercussão que ele acabou tendo foi ótima, porque eu acabei vendo que no Brasil inteiro tem gente nos terreiros afora aí que trabalha também com essa linha, com espíritos femininos dentro da linha de boiadeiro, mas de uma forma um pouco velada, secreta, sem que deixar que ninguém saiba, justamente para evitar esse massacre. Mas também, obviamente, eu tive algumas pessoas que me xingaram bastante por eu defender que essa possibilidade é plausível, mesmo que somente no âmbito experimental. De novo, só para lembrar, para recapitular, para ficar firme na sua cabecinha. Eu não tenho como provar a existência de espíritos femininos trabalhando numa linha específica da Umbanda. Mas essas pessoas que foram contra essa minha teoria também não têm como provar que isso não existe, que eu estava errado. Então o que a gente tem que fazer, no mínimo, é dar um ponto de neutralidade para isso. Pelo menos até novas questões aparecerem que dê condições e embasamento para que a gente fale que isso é possível ou não. Bom, depois de muito tempo, já com o Art Folk no ar, já há 7, 8 anos, eu fui aconselhado por um guia em particular a ficar longe dessas discussões por um tempo. E eu tenho feito isso desde o início deste ano, o que tem me feito muito bem e o que me deixou, por estar de fora agora, avaliar umas coisas que acontecem com certas pessoas. O fato é que a gente não sabe conversar. É isso mesmo. A gente é bobo, na melhor das hipóteses, a ponto da gente não conseguir debater a respeito de um assunto. Quando a gente levanta qualquer tema e da forma mais despretensiosa possível, seja ele qual for, eu antigamente circunscrevia a religião, mas seja ele qual for, geralmente a gente tem uma confluência de opiniões aí, principalmente se a gente está colocando numa rede social, que é um negócio que é aberto, é público, qualquer um pode ver sua opinião. Isso naturalmente vai fazer que com algumas pessoas coloquem as divergências, coloquem ideias conflitantes e coisas do gênero. Bom, na minha visão, o que pessoas normais teriam que fazer caso isso acontecesse? Você tem uma opinião amarela, eu tenho uma opinião azul. Nós dois misturamos essas duas opiniões, vemos o que faz sentido para cada um e saímos dessa conversa com uma opinião verde. Isso quer dizer, em suma, em resumo, que os dois, dentro dessa exposição argumentativa, colocaram as opiniões para fora de forma crua, era simplesmente a opinião que cada um dessas pessoas tinha, no caso eu e você, e saímos com ela mais madura. Nós aprendemos, mesmo que a gente ainda continue discordando. Vocês entendem? Mas quando a gente falava em específico de religião, o que acontecia comigo, pelo menos, né, eu não tenho como falar de todo mundo, mas eu via acontecendo com outras pessoas também, era algo do gênero. Você tem uma opinião amarela, eu tenho uma opinião azul. Aí você mostra que a sua opinião na verdade é laranja. Aí eu falo o porquê da minha opinião ser azul. Aí você me chama de arrogante. Aí eu pergunto o que a arrogância tem a ver com o azul. Aí você diz que eu sou um sabe-tudo. Você diz que eu tô falando fúcsia. Aí você fica ofendido. Aí você vira a cara pra mim, me bloqueia e começa a falar mal de mim pelas costas no Facebook. Foi por esse tipo de postura, não somente por essa, mas essa foi uma coisa que contribuiu bastante, que eu larguei a bandeira da Umbanda e preferi parar de discutir abertamente com as pessoas em rede social. Foi por causa disso que eu criei o fórum Art Folk lá atrás, que é fechado, longe do Facebook, para eu conseguir ter um espaço onde as pessoas conseguissem discutir ideias e não pessoas. Nessa época eu me dei por satisfeito em entender que, de alguma forma, a religião, nos moldes que a gente entende religião hoje, e eu estou falando principalmente da Umbanda, mas eu sei que as outras religiões também se encaixam nesse perfil, acaba estragando seus adeptos, torna eles meio infantis. E é nesse contexto que entra a eleição deste ano.
Com o passar do tempo e a proximidade dessas eleições que acabaram de acabar, a gente começou a ver que aquela velha polaridade passou a se estabelecer de novo. Tipo uma espécie de direita e esquerda, sabe? Aquela, né, comunismo com capital, enfim, aquela velha briga de sempre. Só que dessa vez, depois de muitos anos, décadas de sei lá quanto tempo, acho que desde que as eleições começaram a ser livres, as pessoas se engajaram de forma firme nessa situação de discutir política. Pelo menos na internet, né, que dá pra ver mais explicitamente essas conversas. E agora, só pra fazer um adendo, eu acho de verdade que o que tava acontecendo, meu, era muito bom, tá ligado? Bom pra caramba. Toda essa conversa que foi levantada, a bagunça e a energia que a gente desprendeu pra isso, foi maravilhoso. Sério, maravilhoso. Só achei que não foi legal o direcionamento que a gente deu pra isso no fim das contas. Certo, quando a gente começou a ter esse tipo de posicionamento político agora esse ano na internet, as brigas começaram de novo. Da mesma forma que acontecia com a religião, só que a gente agora estava falando de uma outra coisa. Ou seja, a gente estava falando de um outro assunto, mas as brigas eram do mesmo jeito. E os argumentos, na maioria das vezes, beiravam o fanatismo futebolesco, sabe? Novamente, eu vi pessoas se atacando, deixando os argumentos de lado e indo pro lado pessoal de novo, para comprovar seus pontos de vista, sabe? Tipo, você tá errado, você vai votar na Dilma porque você é bobo. Você vai votar no Aécio porque você é um idiota. No fundo, a gente se portou como um bando de idiota tentando passar a impressão de que a gente sabia do que tava falando. É meio como Pondé fala, sabe? O filósofo Pondé. Estávamos somente fazendo marketing de nós mesmos. E o pior é que isso da pior forma possível. A gente não conseguia sequer olhar a situação como um todo para poder falar com um mínimo de propriedade. E eu posso exemplificar esse negócio pegando uma situação que está acontecendo agora pós-eleição. Agora que a Dilma foi eleita, eu tô vendo uma galera começando a escrever no Facebook coisas do tipo: se o país afundar, você não vai poder reclamar agora, né? Se o país virar Cuba, você vai ter que aguentar aí, mano. Você concorda com a corrupção que vai acontecer nesse governo? Não, criatura, você tá pensando que nem uma berinjela. O fato de alguém ter eleito alguém para um cargo público não quer dizer necessariamente que ele concorde com tudo que essa pessoa vai fazer. Isso seria idiotice. O governo tá lá, beleza, tá eleito, mas a gente vive num país que segue um sistema chamado de democracia, que vem do grego, demokratia, que quer dizer governo do povo. Isso quer dizer, em suma, que se o governo atual ou algum dos seus antecessores fez ou fizer merda, é porque você tá deixando. Se você não votou no presidente eleito, você tem mais obrigação do que qualquer outra pessoa de observar essas cagadas e fazer e cobrar a posição deles. Por outro lado, se você votou nesse governo, você tem a obrigação de cobrar que o que ele prometeu seja cumprido. Ou seja, viver num país democrático quer dizer que o povo tem a necessidade de pedir satisfação para os seus governantes. Eles estão lá porque a gente colocou, eles são funcionários nossos. Você tem que ir lá e cobrar satisfação, tem que ir pra rua se estiver acontecendo muita merda e protestar mesmo, tem que tomar conta do que o governo está fazendo. Por isso chama democracia. Mas você faz isso? Não faz. No máximo você coloca um post no Facebook ou faz um tweet. E eu digo mais, eu vou arriscar. Se você estivesse no lugar desses caras, você faria a mesma coisa. Porque você, e claro que eu estou generalizando, mas você é tão corrupto quanto o governo que está lá. Ou nunca passou pela sua cabeça prestar concurso para ser funcionário público, para ter estabilidade financeira o resto da sua vida sem necessariamente ter que trabalhar. Ou você nunca falsificou, ou falsifica ainda, carteirinha de estudante para pagar meia em cinema e show. Ou você não corta a fila no cinema com seus amigos. Ou você não é daqueles que não estuda, bomba na prova e depois vai lá chavecar seu professor para aliviar a sua. Ou você não fica por aí procurando formas de pagar menos imposto. Ou você não é daqueles que faz, ou faria, se tivesse oportunidade e coragem, um gato para roubar TV a cabo. Então, só para fechar, o que essa eleição me mostrou é que o que eu achava dos religiosos não está circunscrito somente à religião. O fato, na verdade, é que o brasileiro não sabe conversar, não sabe discutir, tem preguiça de procurar informação sobre um determinado assunto e somente vai repetindo que nem um papagaio o que lhe convém, o que ele acha mais legal. O que na verdade, na maioria das vezes, é boato, é pura besteira, né? Mas afinal de contas, de zoeira never ends. É claro
que eu generalizei todo esse assunto. Existem pessoas que obviamente destoam disso que eu estou falando, né, vão para um lado sério da situação aí, de procurar primeiro averiguar a informação, etc e tal. Mas infelizmente o Pondé, que eu citei lá no começo, tá certo nesse quesito. Nas palavras dele, nós vivemos entre idiotas. E quando a gente tenta sair desse mundo de idiotas, a gente acaba nos marginalizando, virando indivíduos que se afastam do grupo e acabam até às vezes perdendo a importância. E você, tá parado aí esperando o que para ser uma pessoa diferente? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje nesse vídeo. Espero que vocês entendam um pouquinho aí da minha revolta. Se gostou, dá like no vídeo, compartilhe a ideia, espalhe a ideia por aí, espalhe a mensagem nas redes sociais. Se inscreva no canal, se não gostou, dislike ao vídeo também. Enfim, o importante é você mostrar que tá aí. E até a próxima.